dia para você que nos acompanha. É o Manhã Viva chegando até a sua casa, até a sua vida nesta manhã de Belo Horizonte para todo o Brasil. O programa de hoje está muito especial, está completo. Nós queremos incluir você também nessa realidade junto com tantos convidados especiais que nós recebemos. Já pedimos a intercessão de Nossa Senhora por nós, por você que nos acompanha, ela que está aqui tão bem representada nessa imagem da Virgem de Fátima, que Nossa Senhora possa verdadeiramente interceder por você, pelas suas realidades, por tudo aquilo que hoje você precisa experimentar. E contando com ela também, nós já apresentamos as pessoas que nós recebemos no programa de hoje. Como eu disse, é muito especial, vocês vão entender por quê. Nós recebemos o professor Eduardo Machado, que já está aqui conosco, educador, escritor. Uma alegria recebê-lo, seja bem-vindo. Prazer estar aqui também. Está também conosco Leonardo Gontijo, irmão de Dudu do Cavaco. Leonardo também é escritor, também desenvolve outros trabalhos, mas ele gosta de ser apresentado assim. Irmão de Dudu do Cavaco, que vocês já vão conhecer. Bem-vindo, Leonardo. Obrigado, bom dia. Alegria recebê-lo. E Dudu do Cavaco, então, também conosco. Dudu, a gente pode começar o programa antes de terminar de apresentar os convidados com você tocando. Tá. Tem mais gente, daqui a pouquinho eu vou mostrar, gente, quem mais está conosco, mas o Dudu do Cavaco vai nos dar essa honra de já apresentar e oferecer essa música bacana que ele trouxe para nós. Bem-vindo, Dudu. Obrigado. Vamos lá, toca aí. Muito bom, Dudu, parabéns. Obrigado. Que legal. Eu já identifiquei a música, mas para quem está em casa, que música que é essa que você tocou? Pela luz dos olhos teus. Ah, sim, Pela Luz dos Olhos. Música popular brasileira. Dudu, então, trazendo também para nós o seu talento através do cavaquinho, a Isso. sua música. E a gente vai conhecer muito mais sobre esse projeto do Mano Dal, que é desenvolvido pelo Dudu do Cavaco e também pelo Leonardo, que é irmão dele. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso no programa de hoje. Também está conosco aqui, ó, nessa mesa redonda, bacana, bem acolhedora, Selma Sueli Silva, muitos S's. Selma Sueli Silva, seja bem-vinda. E a Selma, ela é a mãe do Vitor Mendonça, que também está conosco no programa de hoje. É escritor, trouxe aqui o seu trabalho para apresentar Outro Olhar, Reflexões de um Autista. Então tá aqui o livro do Vitor e também toda a história dele para ser partilhada conosco. O Vitor, bem-vindo, Vitor, também a sua mãe, Selma Sueli. Na nossa culinária de hoje, daqui a pouco tem receita, você que fica aí esperando qual a receita do dia, qual é o prato de hoje no Manhã Viva. Daqui a pouco no programa de hoje também está aqui uma equipe bem especial, pessoal da Escola Brincar, tá aqui a professora, a diretora, 2 alunos bem bacanas, a Vilma está conosco, também o Leonardo conosco. Daqui a pouquinho vamos preparar essa receita de hoje. O Felipe, desculpa, gente, falei o nome errado, Leonardo, eu estava até procurando para conferir. Felipe Nogueira e a Vânia Carneiro conosco, os 2 alunos da Escola Brincar, que vão trazer uma receita especial. Daqui a pouco eu falo o que é. Vocês já devem ter visto ali, né? A imagem, ó, dá um takezinho aí, os meninos vão mostrar o que é a receita do dia. Então você já espera aí para você aprender o prato de hoje e eles que vão nos ensinar o que é isso. Mas para a gente começar o nosso bate-papo, Leonardo, o que é o projeto Mano Dal, para quem está em casa e não conhece? Que já pode também acessar aí pela internet o site, a página de vocês. Tem também o trabalho do Dudu do Cavaco e toda a história. O que é isso?
Então, agora nós nos tornamos um instituto, no início do ano, agora a gente é uma ONG, né? Então, o trabalho começou do amor pelo meu irmão, o Dudu. E como o Dudu se transformou numa referência para as pessoas com Down, e a gente vai nos hospitais, a gente vai em famílias, a gente fala o assunto, muitas pessoas começaram a nos procurar, querendo entender, pô, que legal, como é que foi o processo do Dudu, e a gente leva essa esperança para as pessoas, deixando claro que cada ser humano é igual. E à medida que mais pessoas começaram a nos procurar, a gente decidiu ampliar o projeto. E hoje a gente tem um instituto, a gente trabalha então com a inclusão, a gente tem parcerias. Mas nasceu da sua experiência como irmão do Dudu, de querer ampliar Nasceu essa do meu realidade. amor pelo meu irmão, dessa vontade imensa de querer mostrar que a deficiência, né, igual eu falo, foi nas curvas da vida que eu aprendi a amar, e levar alento para as pessoas, que o nascimento do irmão, de um filho com deficiência, não é o fim do mundo. Pelo contrário, para mim se tornou uma fonte de aprendizado. E a partir disso a gente vem levando palestras, eventos, saídas com as pessoas, trabalhando com o empoderamento e autonomia das pessoas com Down. Quem que é o primeiro irmão? Quem nasceu primeiro, você ou o Dudu? Eu sou o terceiro, eu era o caçula, e o Dudu roubou meu lugar de caçula, né, Edu? Roubei. E eu que? Eu sou o terceiro e o Dudu é o quarto, né, Edu? Foi. Então, o Dudu que é o caçulinha, Dudu veio é o caçulinha. depois. Veio 12 anos depois, chegou chegando. Chegou chegando. Então, Leonardo, é bem interessante você contar também, eu acho que antes mesmo de a gente falar qualquer coisa, a sua experiência, né? Mais um pouquinho ainda, eu acho que você tem muito para dizer disso. De quando o Dudu nasceu, de quando vocês perceberam a sua necessidade, como que você foi realmente vivendo esse amor concreto, né? E querendo que as pessoas entendessem e acolhessem o seu irmão, porque ele realmente é uma pessoa muito especial, cheia de talentos que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, e você foi, então, ajudando a mostrar isso para o mundo, para as pessoas, e também que outras pessoas fossem reconhecendo isso e se juntando a vocês. Exatamente isso, assim, eu acho que a gente trabalha numa sociedade que a gente não está preparado para frustrações. A gente não é treinado para a inclusão, para a diversidade. Eu falo assim, tem 2 cursos superiores, já fiz mestrado, e em nenhum momento eu aprendi sobre diversidade. Eu acho que diversidade você aprende na prática. Na vida. E o nascimento do meu irmão me permitiu mudar o olhar, mudar a postura como ser humano e enxergar um amor que eu até então não tinha vivido. E aí, a partir disso, a gente começou a mostrar que as pessoas com deficiência precisam ter sonhos. Essa é uma grande missão do Instituto, porque muitas vezes é tratado como carta branca, café com leite, não. Todo ser humano precisa sonhar, e o meu irmão, ele é músico porque ele sonhou, né? A gente sonhou com ele, ele é cobrado, né? Ele desenvolveu o talento. Porque senão você deixa ele de lado, não tem voz ativa, igual para o meu pai. Se meu pai falar assim, eu não vou aprender inglês, eu não vou aprender. Então a gente tem que tratar todo ser humano com potencialidades. Então foi isso, e ele me despertou para isso. E hoje, muitas vezes, eu ainda sou a voz de divulgação dele, a gente se completa. Mas a ideia é que cada vez mais ele fale por ele mesmo, que as pessoas com deficiência tenham a voz ativa, mostrem o talento, por capacidade deles, e não que tenha um interlocutor que possa fazer isso. Então é um aprendizado muito bonito, e cada vez mais a gente vai conhecendo mais pessoas e levando, juntando com pessoas que têm essa diversidade na veia. E isso nos faz uma sociedade melhor, do meu ponto de vista. Dudu, você ama muito seu irmão também, né? Demais. Vocês, como ele disse, você se completa, é uma parceria, uma dupla. É. E o prazer do cavaquinho, Dudu? Você gosta de tocar esse instrumento? Eu adoro tocar. A coisa que eu mais gosto é tocar. Olha só, que bacana, gente, a gente poder experimentar e ver. Ele fala uma coisa muito esse interessante, dom. né, Dudu? O que é a música para você? Olha que... Quando eu estou tocando o cavaquinho, eu pego a minha emoção, jogo no cavaquinho jogo para todo mundo. Olha só, então é seu coração, seu sentimento sendo expressado ali no tocar. Isso. Olha que bacana. Professor Eduardo Machado, como que a gente pode cada vez mais ampliar esse acolhimento, lidar com as pessoas que têm necessidade, como o Eduardo tem feito também, né? Impulsionar para realidades concretas, práticas e até artísticas da vida. Isso é possível? É possível, e esse programa é um exemplo disso, né? A gente tem aqui hoje uma experiência muito interessante que começou há quase 50 anos atrás. Em 1969, houve um marco na história da humanidade com a chegada do homem à Lua. E o Neil Armstrong, aquele astronauta que foi o primeiro homem que pisou na Lua, ele deixou uma frase que pode ser transportada para essa realidade que nós estamos vivendo hoje. Ele disse assim: é um pequeno passo para um homem e um grande salto para a humanidade. Naquele mesmo ano, na Inglaterra, começaram a surgir as primeiras discussões, transformadas depois em lei, para a questão da inclusão.
social de pessoas com deficiência. A Inglaterra foi pioneira nisso. Porque até então, as pessoas com deficiência eram, de certa maneira, ficavam escondidas. As famílias tinham até uma sensação assim, de vergonha social, né? Ou então, casos mais graves eram isoladas em manicômios, em hospícios, etc. Então, havia todo um processo assim, de encobertamento social de pessoas assim. E de lá para cá, uma grande discussão veio acontecendo, passos foram dados, há muito ainda que caminhar, mas hoje, certamente, um dos marcos civilizacionais que nós vivemos é esse, de trazer para o meio de nós, de todos nós, aliás, como a campanha da Fraternidade propôs há algum tempo atrás, né? Venha para o meio, né? Trazer para o meio de nós, pessoas. Elas são, primeiro, são pessoas, elas valem porque são pessoas. E tem a sua dignidade própria de ser humano. A sua dignidade própria de ser pessoa. E com necessidades especiais, né? E se tem uma coisa que eu aprendi na vida, e o Léo foi um dos que me ensinou isso, foi meu aluno e me ensinou isso, é que todo mundo tem necessidade especial, todos nós. Né? É verdade. É só descobrir isso e aprender a respeitar. Do jeito que a gente precisa lidar com os nossos limites em determinadas áreas, cada um precisa e eles também não são diferentes, embora as necessidades sejam outras. E aqui realmente no programa de hoje eu acho que está bem amplo e bem exemplificado, né? O caso do Dudu, que tem Down, também o Vitor, que vai contar para nós também todo esse desafio de superação também com o autismo. E aí daqui a pouco a gente vai ver ali na receita também a nossa equipe. A gente trouxe realmente necessidades diferentes de pessoas para dizer que é possível essa inclusão e cada um, né, do seu jeito, vai desenvolvendo e vai se destacando e vai conquistando o seu espaço. Professor, mas o primeiro, vamos dizer assim, o pontapé inicial, a primeira formação, a primeira inclusão, começa em casa, é a partir dos pais, é a partir da família, que precisa valorizar, que precisa apoiar. Hoje dentro desse movimento de inclusão, há uma vertente que é a legal, a vertente legal. Há uma legislação nova, né, que, inclusive, por exemplo, em relação às escolas, obriga, entre aspas, a palavra talvez seja inadequada, mas o fato é esse, obriga as escolas regulares a aceitarem matrícula de crianças especiais. Eu costumo dizer que a lei abre a porta, mas o que convida a entrar é o afeto. É o coração. Né? E o que permite permanecer é o amor. Então, é um aprendizado assim, de todos nós. Repete, professor, para a gente. A lei abre a porta. O que permite entrar, o que convida a entrar é o afeto. E o que permite permanecer é o amor. Bacana. Então, a experiência dessa inclusão, ela se dá nesses três aspectos. Né? A lei chama a atenção da gente para uma realidade, né? Sinaliza para uma realidade, mas é a experiência das pessoas se transformarem, né? Se deixarem converter. Nós estamos num período adequado para pensar nisso, período da quaresma, né? Conversão, mudança de atitude, mudança de rumo. É essa mudança que vai permitir com que realmente as pessoas sejam capazes de incluir e se deixar incluir também dessa realidade que é muito mais ampla. Né? E eu repito, a descoberta fantástica de tudo isso é reconhecer no outro alguém, uma pessoa como eu, capaz de sonhar e de desejar. Estou vendo o Dudu falando da paixão dele pela música. Né? Sim. Coisa mais bonita da gente. E todo mundo tem, né? Sonhos, desejos. Reconhecer nas pessoas essa capacidade de sonhar e de amar e de ser amado, acho que é a grande inclusão que a gente tem que fazer acontecer. Do mesmo jeito que cada um tem uma necessidade especial, também tem um talento especial, também tem um dom a ser desenvolvido, né? A mesma potência, às vezes até mais. É muito interessante que o professor Eduardo está falando, que a nova Lei Brasileira de Inclusão, agora recém-publicada em janeiro, ela muda, né, um paradigma importantíssimo, porque até então a gente foi treinado, estudado, e ainda muita gente pensa assim, que a deficiência está nas pessoas. Sim. Então, hoje mudou, a lei mudou, a deficiência está no meio. Legalmente, né, a ONU já vinha falando sobre isso, mas o Brasil, com a Lei Brasileira de Inclusão, começou a estabelecer isso agora, que a deficiência está no meio. Então, se você não consegue acessar um local, é uma barreira que está ali. Então, tem barreiras físicas, barreiras arquitetônicas, e a principal barreira colocada, inclusive, na lei, é a barreira atitudinal.
É a atitude de não permitir as pessoas interagirem. Então muda muitas coisas, né? Então a deficiência não está nas pessoas, inclusive legalmente. Está no meio ou nas nossas posturas que inviabilizam a inclusão. Isso amplia, né, ainda mais a visão e o espaço Sim. realmente deles, né, de cada um de nós, estarmos juntos e nos ajudarmos, porque eu acho que essa realmente é a maior necessidade de todos. Com certeza. E eu perguntava para o professor se a primeira porta seria, então, a família, né? Porque a gente vê que hoje nas escolas, legalmente, como explicou tão bem, já existe essa obrigatoriedade, né, de se abrir, de se acolher. E a gente vê isso a nível profissional, né, também, o quanto que eles têm se desenvolvido e conquistado seus espaços, mas às vezes dentro de casa, às vezes entre, como vocês disseram, né, como o Leonardo acabou de falar, que a maior barreira é a atitude, é a posição das pessoas. Eu acho que seria interessante, Leonardo, você que experimentou na prática, né, você que tem vivenciado essa realidade, falar mais uma vez, né? Eu insisto nisso porque eu vejo assim que existe muito ainda preconceito dentro de casa e entre aqueles que precisam mais ser apoiados e aqueles que precisam mais do apoio é daqueles que estão mais perto, que são os parentes, que são os amigos ali. Às vezes existe uma resistência e por causa disso não se entra nas escolas ou nos meios profissionais, não se desenvolve os talentos e os dons especiais que eles também trazem. Exatamente, como o professor Eduardo colocou, né? Muito recente assim na história. E ainda tem muito isso, né? Por falta das pessoas conviverem. Então, se você pega a última pesquisa do IBGE, 25% da população tem algum tipo de deficiência. Sim. Seja visual, que você usa o óculos. Só que a gente nega essa diversidade. Eu falo assim, eu não tive oportunidade de conviver com a diversidade. Então, não existe um MBA de diversidade. É como a gente falou na prática. Então, vem a frustração. Então, o processo natural de um filho, muitas vezes não desejado, né, o nascimento de uma pessoa com deficiência, ninguém planeja a deficiência. Então tem um processo de luto, tem um processo de questionamento. Mas o que você tem dois caminhos, ou se martirizar, ó, por que comigo, ó, ou aprender. Eu optei, a minha família optou por aprender. A gente fala muito, até contei no livro, uma metáfora. Imagina, como é que é o nascimento, para mim, de um irmão com deficiência. Imagina, seu grande sonho é conhecer a Itália. Você vai lá, planeja, compra a passagem, matricula num curso de italiano, junta dinheiro, idealiza aquele sonho todo, entra no avião todo animado, porque você vai conhecer a Itália. E você está lá, perto de realizar seu sonho, a aeromoça fala, bem-vindos à Holanda. Como assim? Holanda? A Holanda é um país mais baixo e mais frio que a Itália. Mas enquanto eu ficar reclamando que eu não cheguei na Itália, eu não vou poder perceber as belezas da Holanda. O Dudu é Holanda na vida da nossa família. E a Holanda é linda. Tem moinhos, tem Van Goghs, tem Rembrandts. Então, qual que é o seu olhar perante aquilo? Então, a família, mas precisa de apoio de todos. A família é o primeiro seio que tem que acreditar naquilo. E eu escrevi recentemente, eu falo muito sobre isso, eu com o papel do irmão, e hoje eu sou pai, eu posso dizer, os pais têm muita mania também de super proteger. Né? Eu vejo isso muito com várias pessoas com Down, o Dudu também, natural, também sou pai, eu quero super proteger, mas faz mal. A gente tem que trabalhar com autonomia. A gente tem que ter o equilíbrio, tem que trabalhar isso, a gente tem que soltar. Né? Então, filho a gente já super protege. Um filho com deficiência, ainda mais, a gente coloca na redoma. E essa redoma não faz bem, pode ser bem ao curto prazo. Eu tenho convicção disso. E aí a gente tem que trabalhar isso. E esse olhar a gente vai mudando como? Conhecendo pessoas, né? São livros que oportunam, professores que nos mostram um olhar diferente. E eu acho que a família, então, tem que querer, não só a pessoa com deficiência, todos da família tem que querer ser convidados, né, dentro do afeto, a mudar o olhar. Eu mudei e disso eu não tenho dúvida que me fez hoje uma pessoa melhor. Muito bom mesmo. Acho que a experiência fala muito, né, professor? Porque a gente tem o conhecimento, tem a teoria, mas a vida é o que diz. E o testemunho do Leonardo, essa parceria dele com o Dudu, é um exemplo muito, muito preciso nesse momento para a gente estar ilustrando. E o grande salto para nós, assim como foi para o árbitro, é poder hoje visibilizar isso, né? Quer dizer, compartilhar isso e mostrar para as pessoas e convidá-las a pensar que cada um de nós tem essa capacidade única, nós somos únicos, irrepetíveis. Né? Uma coisa que acontece uma vez só na história tem que ser bem aproveitada. Né? Então, toda a vida humana precisa ser vivenciada e curtida desse jeito. Valorizada pelo que é. Como algo único. Então, claro, no programa não dá para a gente trazer tudo, né? Tudo que é o projeto Mano Down, o Instituto hoje, Mano Down, mas você também que está em casa, que se interessou, que despertou, que quer conhecer mais, está aí também o endereço virtual, o site do Mano Down, que tem muita coisa, né, do trabalho deles, do Leonardo,
os livros que foram escritos, o Mano Dal, também o DVD do Dudu, ele tocando aí o cavaquinho dele, tão legal. Então tá tudo aí disponível nesse endereço do site. Antes da gente ir para o intervalo, o Dudu, claro, vai tocar para nós. Já prepara aí, Dudu, mais uma música no cavaquinho. Já tô aqui já. Eu queria deixar uma dica que a gente foi conversando e eu lembrei de um filme muito lindo, muito interessante, para quem não assistiu, que está bem dentro desse assunto, Uma Estrela na Terra. Como Uma Estrela na Terra, inclusive tem no YouTube também, quem não tiver, ou não achar de outro jeito. É um filme bem bacana, bem lindo, que mostra a história de uma criança com dislexia, que um professor fez toda a diferença na vida dele quando teve esse olhar e quando soube valorizar não a sua necessidade, mas o seu talento. Aí a gente vai para o intervalo com o Dudu tocando cavaquinho. Pode ir, Dudu? Essa música boa, sua arte. Projeto Mano Dal. Gente, lembrando que o Dudu, ele toca 7 instrumentos. Dudu, você quer tocar um pandeirinho aí para mostrar? Posso. Pode? Então pega aí o pandeiro. Ele toca 7 instrumentos, gente. Muito legal, com o apoio do Leonardo Gontijo, seu irmão, que gosta de ser chamado de irmão de Dudu do Cavaco. Está aqui conosco no programa de hoje, trazendo o Dudu e trazendo todo o seu talento também através da música. Toca aí, Dudu. Então vamos lá de pandeiro agora. Parabéns, Dudu. Obrigado. Muito obrigado também pela sua participação, pela sua arte ofertada aqui no programa de hoje. A gente também recebe, como vocês viram no bloco anterior, o professor Eduardo Machado, que está conosco aqui no Manhã Viva. E agora, também para a gente conversar um pouquinho, aqui a Selma Sueli Silva, Isso. mãe do Vitor Mendonça, que é estudante
e escritor, como eu mostrei no bloco anterior, está aqui o livro dele, Outro Olhar, as reflexões de um autista. Então está aqui o livro do Vitor, para quem também se interessar, está aí o contato na tela sobre essa história, sobre essa experiência. Então bacana que vocês têm vivido juntos, posso dizer assim, né, Selma? Juntos, há 19 anos. 19 anos é a idade do Vitor. Completados agora no dia 6 de fevereiro. Nossa, Vitor, com 19 anos já é escritor, já também traz, não só... Meu sonho sempre foi ser escritor. Então eu pensei, se eu começar cedo, eu tenho mais chances de ir bem nessa profissão cedo. Vai desenvolvendo mais, né? Só que eu descobri que escrever para mim é como uma terapia. Ela me ajuda a lidar com as questões da própria síndrome que eu tenho. Então, é um auxílio para você e também para as outras pessoas, porque você vai estar oferecendo conteúdo, mas isso também está te ajudando quando você está Eu fazendo. estou surpreso com o retorno que eu tenho conseguido com esse livro, as pessoas falando quanto vem ajudando, e fico muito feliz com isso, porque como uma pessoa comentou no canal do YouTube que eu e minha mãe temos sobre Asperger, Mundo Asperger, ela falou assim que percebeu que não está sozinha nisso. E eu percebi a mesma coisa, eu não estou sozinho. Tem muito mais gente vivendo essas situações e lutando, querendo vencer essas situações, querendo ter a melhor qualidade de vida possível com autismo. Nossa, que bacana, Vitor, ouvir você falando dessa forma. Isso também, com certeza, incentiva outros, né? E traz para a gente a importância da sua experiência, mas também de você ter coragem de se lançar e de desenvolver cada vez mais o seu talento. Selma, como que é para você acompanhar o Vitor e está sendo também esse apoio, esse suporte, não só como mãe, mas, claro, como essa primeira incentivadora, como essa primeira que é um suporte? Bom, eu como o Leonardo também desci na Holanda. E aí, desde muito cedo, eu percebi que havia algo diferente com o Victor. O Vitor é seu primeiro filho, não? Meu primeiro e único filho. E único porque eu só obtive o diagnóstico dele aos 11 anos, mas bem cedo, precisando trabalhar, eu já sabia que eu daria conta de educar um filho. Então, fiquei com o Victor e percebia, num primeiro momento, pela inteligência. E mãe busca demais. Muita gente falando, está procurando pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo. Não tem nada. Não tem nada. E eu sabia. Não estou falando que tem coisa ruim, não, gente. Eu sei que tem alguma coisa que eu preciso conhecer. Busquei, o diagnóstico veio aos 11 anos, o Victor soube aos 13, porque uma das características da síndrome de Asperger é uma inteligência ou normal ou acima. E o Victor tinha inteligência um pouco acima e o nosso medo de buscar na internet algumas coisas que acabassem por rotulá-lo. Mas a surpresa ou foi... Ou até confundindo também, né? O entendimento de vocês. O Asperger, ele é muito cartesiano. Então, o nosso medo, como ele é muito literal, e a tendência do Asperger, como o autista clássico, é transformar tudo em regras. E a gente tinha medo de ele ler na internet e transformar isso em regras. Aos 13 anos, no meio de uma crise, eu queria entender por que eu sou assim. E mãe também, gente, tem limite. Eu falei, você é Asperger? Hã? Asperger? O que é isso? E aí eu falei assim, nossa, fiz tudo errado, mas é o melhor que está tendo, o que é que a gente vai fazer disso? E aí nós fomos descobrir juntos, num primeiro momento, ele viveu a negação, mas para ele depois, ele pode dizer melhor do que eu, foi libertador. E aí é um dia de cada vez. Aí é um aprendizado. Alguns pais lidam com isso como se fossem bandeira. Meu filho, bandeira. Alguns pais negam. Alguns pais... Tem que saber dosar isso, nem um tanto nem outro. Eu preferi lidar com isso o seguinte, é o melhor que está tendo, um aprendizado para mim, um aprendizado para ele, e eu resolvi fazer dele o meu parceiro. A gente faz isso juntos, e a gente descobriu que a gente é excelente parceiro. E aí a gente tem um canal hoje no YouTube, o Victor fez um livro que nasceu de uma crise, porque nas férias... O Asperger ele precisa da rotina, então, muito acelerado. Para uma mãe, muda tudo, fica mais tenso. E uma mãe que precisa trabalhar, eu falei assim, menino, você já escreveu alguma coisa? Vamos embora publicar um livro. E aí... Foi dedicar no trabalho. Ele já tinha vários textos, fez outros inéditos, e a gente publicou esse livro, e a gente descobriu isso que o Victor falou.
que a gente podia falar a mais gente, que a gente não está sozinho, que tem gente querendo ouvir, que tem gente precisando conhecer e que tem gente como a gente, como você, como todos que estão aqui. É verdade. Aliás, eu nunca vi um estúdio tão festivo. Gente, inclusão é sim, professor Eduardo Machado, pela via do afeto, pela via do amor. A legislação só dá suporte para as famílias, mas inclusão não é colocar para dentro. Inclusão é viver cada dia com amor. Não é isso, Victor? Inclusão é essa exatamente participação, isso. essa ligação. Inclusão Victor. é uma parceria mesmo, como teve com a minha mãe. Como eu penso que deve ser difícil para ela ter visto que eu vinha com algumas características diferentes, que dariam mais trabalho para ela. Minha mãe nunca deixou de trabalhar, isso é um fato, então para ela sempre foi mais difícil. No entanto, ela quis ser minha parceira. E por causa desse afeto a gente construiu uma coisa boa juntos. E como no colégio, foi pelo afeto que eu consegui uma boa educação inclusiva no colégio onde eu estudava. Eu negociava, eles erravam, claro, mas eu negociava com eles e a gente buscava sempre acertar. É por isso que o professor Eduardo falou, pelo afeto que a gente Que consegue. faz toda a diferença. É o que faz toda a Victor, diferença na vida de todo mundo. divulga também, então, sua mãe falou que vocês têm um canal no YouTube. Isso Então, mesmo. divulga qual que é o canal, O para canal quem está em chama casa. Mundo Asperger. Mundo Asperger. Você digitar lá no YouTube, vai aparecer nossos Vai carinhos aparecer. lá. Ai. É complicado. Então, Aí você vocês, se inscreve lá, claro. claro, para receber o conteúdo e os vídeos novos que vocês vão Exatamente. postando, vão desenvolvendo, claro. Pode falar, professor. Inclusão, a primeira tendência é pensar assim, incluir alguém no nosso mundo, no nosso universo. Mas é uma via de mão dupla, né? É A uma pessoa também experiência- tem que se lançar. tem que se lançar e se permitir incluir também nesse universo. Eu li o livro do Victor e achei fantástico. Acho que todo educador devia ser uma leitura obrigatória Olha só, então fica aí, para ó, todos os reforçando a dica. educadores, porque há muitos especialistas, né, médicos, de várias áreas, psicólogos, que estudam essas questões, que estudam as diferentes síndromes, mas ter a oportunidade de ouvir o outro lado, de ter esse outro olhar, é algo raro e precioso para todos nós. Não só educadores, porque quer dizer, quando eu penso em educador, estou pensando em pai, mãe, as famílias como um todo, né? Então, eu acho que é um livro de leitura obrigatória e prazerosa, porque é muito bem escrito. Já o estou nome- sonhando com a leitura já. E o nome já é bem sugestivo, né? isso Um outro olhar, já diz muito do que você vai experimentar nessa leitura. Falando em olhar, Verônica, o Dudu, eu conto muito no livro também, acho que foi o processo, ele tirou a minha viseira social, a invisibilidade. O maior crime que a gente pode cometer, quando eu estava escrevendo o livro, a nossa diferença de idade são 12 anos. Eu não lembrava de ninguém com deficiência antes do meu irmão. Olha só. E o maior crime que a gente comete é a invisibilidade social. Às vezes a gente passa pelas pessoas, não sabe o nome, não dá um bom dia, etc. E com as pessoas com deficiência é muito mais. Então, acho que é parabéns, assim, esse livro. A gente jogar a luz, tirar essa viseira, essa invisibilidade, é o que a gente precisa. A gente tem uma parceria, tem o Disque Suicídio, e aproximadamente 40% dos suicídios são evitados no Brasil pelo simples fato de alguém te ouvir numa linha qualquer. Então, no fundo, o ser humano quer ser ouvido, quer ser visto, seja com um olhar, um gesto, um livro. Então, acho que é iniciativa louvável. A gente, quanto mais falar sobre isso, mais a gente vai crescer e tirar a invisibilidade. Verdade, abrir, né, o olhar, abrir realmente os nossos horizontes. Já quero chamar a atenção para você que está em casa nos acompanhando, quem está assistindo o programa. Se você, como o Leonardo, era uma dessas pessoas que tinha essa cegueira, podemos dizer assim, né, Léo? Essa visão fechada, limitada, porque não convivia com ninguém que sofresse de uma necessidade, ou que descobriu, ou que desenvolveu um dom especial. Se você realmente passa batido, não tem ninguém na sua família e os que tem perto você também nunca quis ver. Então, atenção, né? Atenção, porque esse afeto, esse acolhimento, esse olhar, esse despertar de todos nós, esse entendimento, essa compreensão, é o que faz toda a diferença. Verônica, e aí a gente passa para um outro estágio, depois que a gente passa a perceber. E aí eu queria falar para as famílias, depois que a gente tem essa percepção, acolhe no coração, constrói no dia a dia, porque não existe superação pronta e acabada. A superação se faz no dia a dia para a gente não excluir os profissionais, para a gente não negligenciar que a família,
precisa muito de bons professores, bons mestres, bons médicos, bons especialistas, porque muitas vezes também a família, no desejo de fazer o melhor, acaba negando esses profissionais. Sozinho, a gente sabe, com o nosso humanismo, com a nossa religiosidade, que sozinhos a gente é bem menos. A gente precisa somar cada vez mais as nossas forças para a gente ser mais forte. Vitor, deixa uma mensagem também para quem está em casa. O que, que você diz dentro de tudo isso que a gente está falando? Pois bem, eu queria dizer que, como minha mãe diz, a superação não é uma coisa pronta e acabada. Então, eles falam assim, Victor superou o autismo? Não, eu não superei. Eu continuo sendo autista, eu continuo enfrentando dificuldades dia após dia e eu vou vencendo isso. E é isso que torna fascinante. É o que torna... Quando você passa a enxergar o que era uma coisa ruim como uma oportunidade, você muda a maneira de lidar com isso. E você se transforma isso numa coisa melhor. Você transforma o que poderia ser uma coisa ruim, um veneno, em remédio. Que bacana. Maravilhoso, assim, é libertador. Isso mesmo. Muito obrigada, Vitor, pela sua participação, Eu pelo que seu agradeço. livro, pelas suas palavras. Muito obrigada, Selma, e parabéns por vocês estarem dando essa resposta diferente e positiva dentro da sociedade. E a gente vai para o intervalo de novo, passa rápido, gente. Mas claro, Dudu do Cavaco conosco, para a gente sair com música, com esse som instrumental do cavaquinho. Muito bom, Dudu do Cavaco conosco no programa de hoje. Como é grande o meu amor por você, ele tocando essa música bonita que passa também essa mensagem tão bacana através do cavaquinho, que é o seu instrumento preferido, embora ele toque vários instrumentos, como eu disse, 7 instrumentos o Dudu toca. E estão conosco também hoje no programa aqui o pessoal da Escola Brincar, já aqui na nossa cozinha, para apresentar a receita do dia. Vamos fazer um bolo de maçã, bem especial. Essa daqui é a Vânia Carneiro, que é uma das alunas da Escola Brincar e vai ensinar a fazer esse bolo, vai preparar o bolo, que não leva batedeira, né, Vânia? Não. Como que você faz esse bolo? Com a mão mesmo? Com a mão, mistura tudo. Olha só, então você vai ensinar pra gente, vai mostrar para quem está em casa como que prepara esse bolo. Sim, eu vou mostrar para... Eu vou apresentar o passo a passo. Olha só, muito bem. Vânia, você está feliz de estar aqui no programa? Tô. Eu estou vendo que você estava ansiosa esperando, né, era começar? Sim. Mostrar você, olha lá, olha para quem, olha ali, isso, quem está em casa te vê direitinho. Um beijo para sua avó lá no Maranhão. Beijo para minha família, beijo para minha avó, minha mãe, minha irmã e meus amigos. Eu amo muito vocês. Todos que estão acompanhando, a Vânia está ansiosa por esse momento. E aqui também está conosco o Felipe Nogueira, que é quem vai passar os ingredientes de hoje do bolo de maçã que eles vão preparar. Também estão conosco a professora Maria Cláudia, também está conosco a Salete Beatriz, que é a diretora da Escola Brincar, vai conversar conosco. Nesse momento, enquanto eles vão preparando a receita, a gente vai explicar um pouquinho o que é essa escola, como que eles realizam e desenvolvem esse projeto, valorizando o talento de cada um, né? Porque não são só necessidades que nós temos. Temos dons e talentos, todos nós, e com eles não é diferente. É parte do princípio que eu tenho, do tempo que eu trabalho com os meninos. Tem tempo já, Maria Cláudia? Com os meninos do Brincar tem do meio do ano para cá. Mas eu já trabalhava, não tem tudo isso, só 6, 7 meses. Mas eu falo assim, que
tudo é como todo mundo falou. A gente vivendo, a gente descobre uma maneira com que todos participem com a melhor maneira possível. Mas um tem oralidade, o outro consegue ler, o outro consegue só falar, um ajuda o outro, um tira foto, tira umas fotos, o outro publica. Digita. Então, Vai se complementando. todo mundo vai se complementando em uma receita onde que todos, de uma maneira ou de outra, participam. Joia. Felipe, vamos fazer o seguinte. A Vânia, ela vai mostrando todos os ingredientes enquanto você fala, tá? Você vai falar, então, para quem está em casa, a receita do bolo de maçã. Primeiro ingrediente, Felipe. Uma xícara de leite com uma colher de suco de limão. 2 ovos. 2 ovos. 100 gramas de manteiga. 100 gramas de manteiga. 1,5 xícara de farinha de trigo. 1,5 de farinha de trigo. Peneirada. Isso, peneirada. Uma Peneirada. xícara de açúcar. Uma xícara de açúcar. Uma colher de sopa rasa de canela em pó. Uma sopa Uma colher de sopa de canela em pó. Uma colher de sopa de de fermento fermento em pó. em pó. 2 maçãs grandes picadas. 2 maçãs grandes e picadas. Então tá aí todos os ingredientes. Muito obrigada, Felipe, pela sua participação. Obrigado a todo mundo. Eles estavam ansiosos também, super felizes de estar aqui conosco no programa, doido para começar esse Com momento. certeza. Então, o Felipe foi falando aí todos os ingredientes, você foi mostrando Você tudinho, vai Vânia? desvendar. Então tá bom, então vamos lá. Como é que O faz? preparo, né, Felipe, O é da preparo. seguinte maneira. Nós vamos misturar todos os ingredientes, calma, Vânia, todos os ingredientes com a ordem do preparo. Primeiro, o leite, nós vamos ter que pôr o limão primeiro, Vânia. Então mistura primeiro o limão, o coloca leite. limão, pega Olha a só. colher de pau, dá uma misturadinha e deixa o leite aí. Um pouquinho, porque o leite, né, Vânia, foi, né, né, Vânia? Felipe, precisa descansar por uns 5 minutos. Então deixa um pouquinho. Isso. Agora a gente vai deixar um pouquinho e vai levar para cá. Professora, Isso. a escola Brincar é uma escola Agora, que... vamos continuar. Enquanto elas Agora, vão- nós vamos colocar 2 ovos batidos. Você vai bater A Maria Clara os vai 2 aqui ovos. com a Vânia preparando, Os mostrando 2 ovos. a mistura. Bate Enquanto ela vai primeiro. mostrando ali, a Salete Beatriz, que é diretora da Escola Brincar. Então, fala pra gente um pouquinho do trabalho de vocês, como que vocês têm desenvolvido esse projeto. Tá. A escola, né, já funciona há 30 anos, nós completamos em 2015 30 anos, e o objetivo é desenvolver o potencial de alunos que têm necessidades especiais, né? A nossa equipe é composta por profissionais que têm uma experiência na área da educação especial, e o nosso propósito, o propósito da escola e da educação de modo geral, né, é o de estimular as potencialidades que eles apresentam. No dia a dia, convivemos com alunos com diversas características, e o nosso papel é de ter um olhar sensível para o possível de cada um. Então, todos eles têm limitações que variam de um aluno para outro, mas o nosso foco é qual é o potencial de cada um, né? Um tem condições de falar, o outro tem de realizar tarefas motoras, outro vai aprender a ler, escrever. Então, é como a Cláudia falou, a gente está ali com um olhar atento para ver o possível de cada um. E nesse possível, é muito interessante que eles se complementam. Quantos no alunos trabalho, vocês no têm dia lá a na dia. Escola Brincar? Nós temos 35 alunos atualmente, divididos nos 2 turnos, manhã e tarde. E temos uma faixa etária que inclui, né, desde crianças a partir de 6 anos até jovens como o Felipe e a Vânia, que hoje têm 25, 24 anos. Então, a gente trabalha com uma faixa etária ampla e para cada um deles a gente vai ter uma proposta diferenciada de trabalho.
né? Temos uma proposta de estimulação do desenvolvimento para as crianças mais novas. Depois, na sequência, a gente vai ter todo um trabalho pedagógico e a escola oferece até o 5º ano do ensino fundamental. Então, alguns alunos vão passar por esse percurso pedagógico, acadêmico, e outros, assim como a Vânia e o Felipe, vivenciaram todo esse processo e hoje compõem o que a gente denomina de centro de convivência e aperfeiçoamento da aprendizagem. Qual que seria o propósito, né, da educação para jovens como eles? Eu acho que é o de estimular as habilidades que eles têm, as que eles adquiriram, né, no sentido de que, sendo estimuladas, eles não vão ter uma regressão, e desenvolver o que é o interesse próprio de cada faixa etária. Então, eles, enquanto jovens, eles têm também os desejos, eles têm as necessidades de participação social, né, já que a gente está falando da inclusão social. Claro. E eles, enquanto grupo, também reivindicam essa participação. E como que a gente vai saber disso? Através da escuta diária, dos comentários, das atividades que são feitas, e eles vão se posicionar, eles vão falar o que eles gostam, o que eles querem, o que eles gostariam de ter de participação social. Então, o trabalho vai acontecendo dessa forma, com essa escuta, com essa sensibilidade para as necessidades deles. E a gente vai formatando isso dentro de uma proposta educacional. Então, tá aí também um pouquinho do que é a Escola Brincar e o endereço também, escolabrincar.com.br. Vamos ver aqui em que ponto que está da receita. Vânia já misturou aqui todos os ingredientes? Não, quase todos. Quase todos. Já foi misturando aí, a gente foi vendo, né, um Agora pouquinho o açúcar. do passo a passo. Continua então, professora Cláudia, para finalizar o bolo. Com certeza. Foi só então misturando os ingredientes? É só, não precisa de batedeira nem nada. Só a mão mesmo. Você é craque no bolo, hein, Vânia? Tá aí, ó. Pode pôr a já canela. toda jeitosa para mexer. Bate. Isso. Muito bom. Mistura, agora precisa misturar bem. E a gente, é aquilo que elas foram falando, né? Da gente ver realmente o talento de cada um e a facilidade que cada um tem. Uma determinada coisa sendo valorizada e sendo utilizada, né? O Leonardo que foi lendo, a Vânia que já foi fazendo, realizando aqui a mistura do bolo que eles estão preparando para a gente mostrar como a gente trouxe desde o início, né, professor Eduardo Machado, que está conosco aqui no programa. Cada um tem necessidade, mas cada um tem um potencial e tem um dom, e esse é o objetivo da gente mostrar e trabalhar e acolher todas as pessoas que são como nós. Tem deficiências, tem dificuldades, mas tem valores, tem dons, tem talentos. Todo mundo tem um saber, né? E esse quadro do programa mostra pra gente que saber também tem sabor. E eu tô doido para provar esse bolo. E o bolo tá pronto aqui, né, Vânia? Terminou a mistura. Tá tudo então aqui misturadinho. É só colocar desse jeito que tá, Maria Clara? Cláudia. É isso mesmo. Só que o Felipe, ele tá pedindo para misturar um pouquinho, a gente vai deixar ele dar uma misturada. Vamos lá mostrar, tá, então, Vânia? enquanto a gente finaliza só aqui. Um minuto. Tá aí o bolo pronto, o bolo de maçã, depois que eles trouxeram também, e a receita que eles foram preparando para a gente ver o passo a passo. Olha lá, o Felipe também aqui, dando a sua contribuição Felipe, de mexer um pouquinho na massa do bolo. Aí tá bom. Muito obrigada, Salete e Beatriz, pela participação de vocês, por terem também trazido eles aqui. Deus abençoe o trabalho de vocês. Obrigada, Maria Cláudia. Obrigada, Vânia, Felipe. Obrigada. Foi um prazer recebê-los. De nada. O prazer foi nosso. Muito bom tê-los aqui. Então, o bolo está pronto. Ela vai só aí terminando de mexer e colocar para assar. O bolo pronto ali também para a gente ver. Muito obrigada a Sueli com o Victor. Todo o trabalho de vocês, a presença de vocês. Deus abençoe tudo que está sendo realizado e mostrado. Obrigada, professor Eduardo Machado. Obrigada, Léo. Deus abençoe. Mano Dal, então, toca de novo essa música que você tocou, né? Como é grande meu amor por você. De novo para a gente finalizar o programa, tá bom? Valeu, Dudu. Obrigada pela sua participação. Vamos pegar.